Bom, boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham passado bem da semana passada para cá. A gente vai iniciar hoje mais uma aula aí de teoria geral do processo. E a aula de número 4, a gente vai iniciar os estudos sobre competência, tá? Eu dividi o conteúdo em dois por conta do volume mesmo de detalhes, né, e de informações que vocês vão ter nessa aula. Eu espero que isso facilite um pouco para que vocês aprendam. Então, para não ter assim uma enxurrada de informações agora, de uma vez só, eu acabei dividindo para tentar deixar um pouco mais palatável aí para todo mundo, né? Então, a gente vai falar hoje, vai iniciar os estudos sobre competência, falar um pouco sobre os conceitos, questão de cooperação internacional e também os critérios de fixação de competência no Brasil, tá? A aula que vem a gente vai começar a falar de uns outros temas relacionados, questão de competência absoluta ou relativa, prorrogação e outras temáticas que envolvem o tema de competência, tá? Ele é um pouco mais extenso mesmo. Então, se vocês verem aí na doutrina do professor Humberto Teodoro Júnior, por exemplo, deve ter aproximadamente umas 80, 90 páginas de matéria sobre isso, tá? Então, é bem extenso mesmo. Vocês já devem ter ouvido falar, né, no dia a dia de vocês aí, que um juiz não é, aquele determinado juiz não é competente para julgar aquele caso. Ou então, teve um conflito de competência, né? Não sei se todos já tiveram contato com esse tipo de situação, mas recorrentemente a gente vê no nosso dia a dia, principalmente agora que vocês vão ter um pouco mais de contato com o conteúdo, com a área jurídica, vocês vão ter muito mais acesso também a esse tipo de fala, né, esse tipo de discurso. E o que quer dizer, né, quando a gente fala que o juiz é incompetente, né? Não quer dizer que ele não sabe o direito, não quer dizer que ele é um juiz ruim. Quer dizer que ele não é o juiz adequado para julgar aquele caso. E aí, por N razões, né, que a gente vai trabalhar um pouco hoje. Então, a competência, a gente- quanto ao conceito dela, né, os doutrinadores têm dito que ela é a medida ou a quantidade de jurisdição, né? Jurisdição, vocês lembram que é a atividade estatal de dizer o direito, né, de dar alguma prestação jurisdicional para o caso concreto, que é atribuída aos seus órgãos de exercício, né? Ou seja, aos juízes, aos tribunais, enfim, todos os órgãos da justiça. É a divisão do poder estatal entre os seus agentes políticos. A gente comentou nas primeiras aulas a respeito lá dos princípios jurisdicionais e eu falei que a jurisdição ela é ela é única, né? Então, apesar de a gente ter essas divisões administrativas para efeito de competência, né, e de andamento processual mesmo, para a gente não ter uma concentração muito grande com um juiz só, ou em uma cidade determinada, enfim. A gente tem uma certa divisão da justiça. Vocês vão ver também, salvo engano, em constitucional, como que funciona exatamente essa questão da divisão, né, da justiça no Brasil. Mas, assim, bem resumidamente, vocês têm os tribunais superiores, né, STF, STJ e tudo mais, que eles têm uma abrangência em âmbito nacional. É claro que cada um com suas matérias específicas que vocês vão estudar no seu tempo. A gente tem também os tribunais dos estados, né, os tribunais de justiça. Então, tem o TJMS, tem o TJSP, né? Cada estado tem o seu, e o Distrito Federal também. E que eles têm a competência estatal ali, né? Regional de cada estado. E a gente tem os juízes de primeiro grau, né? No caso, aqui em Dourados, Ponta Porã, Campo Grande, enfim, quase toda a cidade tem os juízes que a gente chama de primeiro grau, de primeira instância, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, salvo engano, todas as cidades são comarcas. Existem estados que não possuem essa divisão ainda, por conta de terem cidades muito pequenas e ficar muito próximas, inclusive, de outras um pouco maiores. Então, nem todas as cidades possuem
esse órgão da justiça, que é um fórum ali, um juiz, uma vara específica para julgar os casos da cidade, tá? Mas no âmbito aqui do estado, salvo engano, de 2015 ali, 2016, mais ou menos, todas as cidades passaram a ser comarcas, tá? Pelo menos o que eu tive conhecimento. Então, além dessa divisão que é da justiça comum, que a gente falou, existe também a questão da justiça federal, que é um outro âmbito também da justiça, e as justiças denominadas especializadas, né? Justiça do trabalho, justiça eleitoral, militar, tá bom? Então, existem várias separações mesmo para fins de administração da justiça, né? De divisão mesmo das competências entre os órgãos, e fazer com que os processos andem, né, da melhor forma possível. Então, a competência nada mais é do que essa divisão e a atribuição, né, de acordo com alguns critérios que a gente vai falar, a atribuição de competência, de função ali, de poderes para determinados órgãos da justiça julgarem determinados tipos de processo. Então, vocês vão ver que existem processos que você pode ajuizar num juiz aqui de Dourados, aqui em alguma determinada vara. Existem processos que precisam ser ajuizados na Justiça Federal. Existem processos que demandam uma justiça especializada, que não é o nosso foco na aula de processo civil, mas você vai ajuizar um processo trabalhista na vara do trabalho. Então, entendam que a competência são esses poderes aí de determinar o âmbito ali, a circunscrição que o juiz ou determinada vara, determinado órgão da justiça ele vai ter de atuação. A gente vai iniciar então falando um pouco sobre os limites dessa jurisdição, tá? A gente vai falar, isso está lá no artigo 21 e 22 do CPC, começando neles, né? Então tá bem no início do código ainda. A gente vai iniciar falando desses limites, né? Já que, como eu mencionei nas aulas passadas, a jurisdição, ela, em regra, ela é exercida no âmbito nacional, né? Já que cada estado tem a sua soberania, os seus poderes internos, ali, a sua organização típica, e um estado não vai interferir no outro. Então, é por isso que estabelecem-se aqui limites para essa jurisdição. Em alguns casos, é possível que um processo ele possa tramitar tanto na jurisdição nacional quanto na jurisdição estrangeira. Não estou falando que ele vai tramitar metade aqui e metade lá. Estou dizendo que o autor ele pode ajuizar a ação tanto no Brasil quanto num outro país, tá? E vice-versa. Então, esses casos são denominados de exercício concorrente da jurisdição. São os que estão dispostos lá no artigo 21 e 22 do CPC. Os casos que o CPC autoriza são os seguintes. Então, aqui, jurisdição concorrente, né? Concorrente é que tanto faz ser aqui no Brasil quanto num estado estrangeiro, tá? É quando o réu de qualquer nacionalidade for domiciliado no Brasil. Então, esse é um caso de exercício concorrente. Se a pessoa é estrangeira e ela reside no Brasil, ela tem a faculdade de ajuizar um processo dela aqui ou no estrangeiro, no país que ela reside, tá? Quando no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Então, aqui é outro caso. As pessoas muitas vezes podem morar em outros países, só que a obrigação ela tem que ser cumprida aqui. Isso acontece muitas vezes com empresas, né, que tem alguma filial, ou enfim, com pessoas também, né? Às vezes a pessoa fixa alguma obrigação que deve ser cumprida aqui no Brasil, por meio de contrato ou não, e a partir do momento que ela deseja ajuizar algum tipo de processo, ela pode escolher, né, se ela vai entrar aqui em âmbito nacional ou no país em que ela reside, né? Quando o fundamento seja um fato ocorrido ou um ato praticado no Brasil.
Então vamos pensar aqui em um ato ilícito que gerou algum tipo de dano para determinada pessoa, que é estrangeira, por exemplo. Essa pessoa ela vai ter essa faculdade, por conta da legislação brasileira, de ajuizar o processo tanto onde ela reside, se a legislação de lá permitir também, né? Quanto aqui no Brasil. Então, o Brasil ele não se arroga aí dessa jurisdição, como vocês vão ver os casos que são de exercício exclusivo, tá? Outro, na ação de alimentos. Se na ação de alimentos o credor for domiciliado no Brasil, ou o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como a posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Isso daqui a gente vê que é algo muito prático, né? Visando a boa celeridade aí e a boa eficácia processual, né? Já que, por exemplo, numa ação de alimentos, o credor é quem tem que receber, né? Então, o réu é quem tem que pagar os alimentos, nesse caso, que é o devedor. Então, se o credor for domiciliado no Brasil, por comodidade mesmo, ele pode ajuizar o processo aqui. Já que imaginem a dificuldade de você ter que contratar um advogado de outro país. Vamos pensar aqui na Argentina, que está aqui do lado. Você tem um filho e o seu ex-cônjuge deve alimentos para essa criança. Você vai preferir ajuizar um processo aqui no Brasil ou na Argentina, onde o seu ex-cônjuge mora? Vai depender do caso. No caso do Brasil aqui, a gente não tem uma legislação que exija que você ajuize o processo somente aqui. É claro que a preferência vai ser aqui, só por conta do domicílio do menor e tudo mais. Mas, a depender do caso, você pode escolher ajuizar o processo lá no outro país por conta dele ter bens que estejam naquele país. Então, vai ser mais fácil você executar lá do que executar aqui, né? E o contrário é a mesma coisa, né? Uma pessoa que mora, se você e o seu filho morassem nos Estados Unidos, por exemplo, e a pessoa que deve alimentos para a criança morasse aqui no Brasil, tivesse bens aqui, rendimentos, é muito mais fácil você executar ela aqui, se tiver a possibilidade e tudo mais de contratar um advogado, né, por aqui, do que você ajuizar um processo nos Estados Unidos, depender de todo o trâmite lá e também a questão de cumprimento de decisão estrangeira aqui no país, que é um pouco mais demorada. A gente vai falar já já. Então, aqui não tem essa rigidez, tá? Outro, nas relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Então é a mesma coisa. Se você, enquanto consumidor, tiver residência aqui e a empresa for estrangeira, você tem a faculdade de ajuizar tanto lá fora quanto aqui o processo. Quando as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. Então você pode ter algumas pessoas que residam em outro país, só que de acordo elas fixaram que o foro competente seria aqui no país. Então, isso também não impede que o processo corra por aqui. Então, esses, pessoal, são os casos de exercício concorrente da jurisdição. Basicamente todos, tá? É bem amplo aqui o rol, né? Não é um rol exatamente taxativo, mas taxativo eu digo no sentido de exaurir todas as possibilidades, né? Podem existir tratados, outras legislações que também atribuam aqui essa essa possibilidade, tá? Então, a gente vê também a possibilidade de exercício exclusivo da jurisdição nacional. Nesse caso, ao contrário do que ocorre com os casos anteriores, pessoal, o Brasil, ele fala, não, aqui, nesses casos, somente a legislação, a jurisdição brasileira pode julgar esses casos. Quais são, né? Estão lá no artigo 23. Quando as ações forem relativas a imóveis situados no Brasil, tá? Ou então, quando o inventário ou partilha de bens situados no Brasil, em matéria de sucessão hereditária, divórcio, separação ou dissolução de união estável, ainda que o autor da herança seja estrangeiro ou tenha residido fora do território nacional. Então, tudo isso daqui são casos de
Tudo isso é modo de dizer, né? Mas são poucas hipóteses aqui que o Brasil ele estabelece que somente a legislação brasileira, a jurisdição brasileira que vai poder decidir sobre os casos, né? Imóveis é bem tradicional mesmo, né? A competência geralmente é absoluta, ou seja, não pode nem ser mudada a depender do caso. Geralmente é no foro de onde o imóvel está situado, por conta de ser um bem que é fixo ali no local, né? Não tem como retirá-lo. E muitas vezes também pela facilidade de eventual penhora, enfim, alienação judicial, tudo isso é levado em consideração também, tá? E nos casos de inventário, partilha de bens que estão no Brasil, a mesma coisa. Se os bens estão aqui no Brasil, o legislador pensou, né? É muito mais fácil você partilhar algo que está aqui no Brasil do que decidir sobre alguma coisa que você tem lá no país do exterior. Em matéria de sucessão hereditária, divórcio, tá? Então, tudo que divórcio se envolver também a questão de separação de bens situados no Brasil, divórcio, separação ou dissolução de união estável, mesmo que você resida no exterior, aplica-se, tem que utilizar a jurisdição daqui, tá? Então, pode ser, inclusive, que você tenha que entrar com dois processos. Um para resolver a situação aqui no Brasil, né, dos bens, e da questão do divórcio, e outro também para partilhar os bens no exterior, tá? É claro que você não vai se divorciar duas vezes, mas você vai divorciar em algum dos locais, e aí uma sentença ou outra vai ser homologada e, e vai poder depois servir, né, para efeitos de divórcio. Então não tem como você também se divorciar duas vezes, né, uma em cada país. Geralmente, onde você casou que tem que correr o processo. Tudo bem até aqui nessa primeira parte? Acho que não tem. Deixa eu dar um zoom aqui também, né? Acho que tá pequena a letra. Acho que não tem tanta dificuldade aqui. Aí depois vocês releiam os casos só para fixar mesmo. Alguém tem alguma dúvida sobre esse ponto? A gente vai bem devagar para ver se não tem dúvida. Bom, seguindo então, pessoal. Um ponto importante, tá? A ação que é proposta perante um tribunal estrangeiro, ela não induz a litispendência e nem conexão. Vocês vão ver depois certinho o que é litispendência e conexão, tá? Nas próximas aulas. Mas, resumidamente, litispendência é quando uma ação ela tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir. Eu já até comentei na aula passada, né? É uma ação basicamente idêntica. Conexão é quando ela tem uma relação, não necessariamente ela é idêntica, mas ela tem uma relação, as mesmas partes, ou geralmente a mesma causa de pedir, ela é próxima, né? Então se chama de conexão. A gente vai ver com mais calma nas próximas aulas. Mas o que é importante para hoje é vocês entenderem que a proposta dessa ação perante uma justiça estrangeira, né, um tribunal de fora, não vai induzir litispendência nem conexão. Por quê? Isso iria ferir aqui a nossa soberania, a nossa autonomia enquanto Estado nacional, né? A não ser o quê? Que essa sentença e a pendência também de ação no Brasil, né? Você tem um processo aqui correndo no Brasil, não impede que você ajuize um outro processo, inclusive idêntico, tá? Em um outro país. Isso não vai criar problema de início, tá? O que que vai... Barulho na rua. O que que vai acontecer? Algum deles vai ter a decisão primeiro, né? Então, por exemplo, você tem um processo no Brasil e um processo correndo em outro país, o mesmo, tá? O que vai acontecer? No outro país, você pode vir a ter uma sentença antes daqui do Brasil. Nesse meio tempo, você pode pedir o cumprimento, ou a outra parte, né, vai pedir a homologação da sentença aqui no STJ, que esse é o procedimento quando uma decisão é proferida no âmbito internacional, passa-se pelo STJ para que essa decisão seja homologada, né, seja ratificada mesmo e passa a ter a validade aqui no território nacional.
partir do momento que a sentença ela é homologada no STJ, ela passa a ter validade no âmbito nacional. Então, tudo que foi decidido lá vale aqui no Brasil. A partir desse momento, se tiver um processo correndo aqui no âmbito nacional que tem a mesma causa de pedir, as mesmas partes, os mesmos pedidos, você pode arguir a questão da coisa julgada. Ou seja, aquela questão já foi decidida, já foi superada por um tribunal exterior? Foi, mas a sentença foi homologada e tem validade normal aqui no âmbito nacional. Então, a questão é antes dessa homologação. Antes da homologação, uma decisão, qualquer decisão, sentença em âmbito internacional não tem qualquer validade aqui no país. Então não vai gerar ali dispendência, nem conexão, nem nada. É somente depois que for homologada. A gente vai ver isso melhor aqui no procedimento de carta rogatória, né? É, que vai também depender dessa homologação para ter a execuibilidade aqui, executabilidade aqui no Brasil. Falando ainda sobre essa questão de âmbito internacional, a gente tem que trabalhar um pouco também sobre a questão da cooperação, né? Já que os países, eles não são extremamente isolados, né? Com exceção de um ou outro que eventualmente não tenha acordos, não tenha tratados com outros países para fins de cooperação, mas isso eu acho que é bem raro hoje em dia. Os países não são isolados do mundo, né? Eles dependem, assim como outros dependem do país, do Brasil, o Brasil também depende de outros países para cumprimento de decisões judiciais. Então é por isso que se estabeleceu esse sistema de cooperação internacional. Não quer dizer que qualquer decisão que for tomada no Brasil ou qualquer decisão que for tomada lá fora vai ter validade no âmbito interno de cada estado. Vai depender de um processo específico, cada estado tem o seu, depende também de acordos, muitas vezes binacionais, enfim, que podem ter regras específicas para a relação com um determinado país, mas a gente vai falar aqui dos casos de regra geral, já que não tem como ficar pensando todos os países para verificar isso, né? Então, pessoal, essa cooperação ela vai ter como objeto, tá, todos os atos requeridos por Estado estrangeiro de cunho judicial ou extrajudicial e não proibidos, tá? É importante que eles não sejam proibidos pela legislação brasileira, cuja prática deve ser aqui realizada. Então, você tem um processo que tramitou num país, na Argentina, né, que a gente já deu exemplo. Tramitou o processo na Argentina, só que o processo, para ter uma efetividade, ele precisa de um cumprimento de uma decisão aqui no Brasil. Seja de uma prática de um ato, como uma citação, uma intimação de alguém que mora no Brasil, ou então uma questão de penhora de bens, de valores, tá? O que a gente mais vê na mídia são questões penais relativas à extradição de pessoas que praticaram crimes. Isso é o que fica mais em evidência. Só que no âmbito civil também existe, tá? Eu, na época do fórum, que eu fiz estágio no fórum em Paranaíba, por, por mais que fosse uma comarca pequena, eu tive contato com pelo menos dois casos de atuação aí, de cooperação internacional. Ambos, deixa eu lembrar, mas acho que ambos eram de alimentos, tá? Um era com a Inglaterra, a pessoa morava na Inglaterra, o, o pai da criança, e o outro era com o Japão. Então, cheguei a ver isso em cidade pequena, nem é tão grande, né? Então, para vocês terem noção de como isso não é tão abstrato, né? Isso deve ocorrer com muita frequência, inclusive. Vocês imaginem aí uma cidade maior como Campo Grande, enfim, e outras capitais que têm um volume maior de processo. Isso deve ser recorrente, assim, corriqueiro. Então, pessoal, ela vai ter como objeto essa cooperação a prática de atos, né, o cumprimento de decisões, execução de decisões de âmbito estrangeiro, ou então uma via de mão dupla, né? O Brasil pode solicitar, também os estados lá fora podem solicitar para cá. É nisso que se enquadra aqui, né? Duas classificações. A primeira é a cooperação ativa. O que é a cooperação ativa?
é aquela que o Brasil solicita. Então, vamos pensar no exemplo que eu falei dos alimentos. Você tem o seu filho, que é o alimentando, e você precisa executar uma decisão que determinou, por exemplo, o pagamento de alimentos, né? Vamos pensar no início do processo. Você precisa citar o pai da criança, tá? Ou a mãe, que seja. Você mora no Brasil, o processo corre aqui no Brasil. O que vai acontecer? Você vai ajuizar um processo no seu domicílio, né? Pensando nessa regra do foro do menor, a não ser que você queira também ajuizar o processo lá fora, mas vamos pensar aqui do Brasil para dar o exemplo. Ajuiza-se o processo aqui em Dourados. Daqui de Dourados, o juiz vai dar o despacho inicial, tudo mais, vai determinar a citação do réu. Então, ele vai determinar a expedição de uma carta rogatória, tá? A gente vai falar já já, mas a carta rogatória é aquela que vai, é um instrumento, né, que o direito se utiliza para o cumprimento de decisões em âmbito internacional, né, estrangeiro. Então, é mais ou menos, tem os mesmos requisitos que uma carta precatória. Não sei se vocês já tiveram contato com isso, mas carta precatória serve para você cumprir decisões de uma comarca para outra comarca, né? Que não seja na mesma jurisdição. Então, de Dourados, eu tenho que cumprir uma decisão em Campo Grande, ou, enfim, solicitar algo de lá, expede-se uma carta precatória. Se tiver que ser algo pessoal, né? Por exemplo, uma citação pessoal. Então, expede-se uma carta precatória de citação. No âmbito internacional, o nome é carta rogatória. E o juiz vai expedir, né? O cartório do fórum vai expedir essa carta, vai mandar para o Ministério das Relações Exteriores, e o Ministério das Relações Exteriores vai encaminhar para o órgão competente no país que, no caso que a gente deu exemplo, na Argentina. E lá dentro vai ter o cumprimento da forma como o país determina, né? Que a gente não tem também como saber exatamente como funciona em todos os países. Mas, no geral, funciona mais ou menos parecido, né? Vai para um órgão central, e depois manda-se para os tribunais menores. Então, isso é a cooperação ativa. É quando o Brasil solicita algo do exterior. Já a cooperação passiva é quando algo do exterior, de outro estado, é solicitado. Estado aqui é país, tá? Tem essa distinção de estado com letra maiúscula e estado com letra minúscula. Geralmente, quando é estado com letra maiúscula, se refere a um país, né? Pode ser tanto o estado brasileiro quanto o estado da Argentina, por exemplo. De um estado estrangeiro para cumprir no Brasil. Então, é o contrário, tá? Alguém ajuizou um processo na Argentina, em outro país, pode ser, precisa de cumprir uma decisão aqui no Brasil, expede-se uma carta rogatória para cumprimento aqui. Aí vai ser homologado lá pela STJ, tudo mais, e vai ser distribuído para a jurisdição competente para a realização das diligências. Acho que aqui está ok também, né? A classificação, ativa e passiva. Ativa é aquela que o Brasil pede e passiva é aquela que o Brasil recebe, tá? De fora. Vamos falar um pouco sobre os princípios dessa cooperação internacional, já que isso também não é feito à torto e à direito, né? Existem algumas regras que precisam ser adotadas. Isso está lá no artigo 26 do CPC. Eu vou fazer a leitura aqui, eu não fiquei transcrevendo todo ele, porque tem vários. Então, o artigo 26 diz o seguinte: a cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará. Primeiro, o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente. Então, ou seja, não é porque a decisão vem de um Estado internacional, estrangeiro, que também não vão ser observadas as garantias constitucionais. A igualdade de tratamento entre nacionais estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se, inclusive, aqui a assistência judiciária aos necessitados. Então, se um estrangeiro
estiver aqui no Brasil e necessitar de assistência judiciária, vai ser assegurado para ele também, né? Igualdade de tratamento. A publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente. Então, os processos de alimentos que envolvam menores, no geral, têm o segredo de justiça, ou seja, não é qualquer pessoa que pode acessar o teor do processo. A existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. Então, aqui no Brasil, no geral, ou é o Ministério da Justiça, tá? Ou o Ministério das Relações Exteriores. Aqui no parágrafo 4º ele vai dizer que é o Ministério da Justiça. Existem alguns casos que essa autoridade central ela se altera também, a depender da matéria que é discutida. A gente vai ver a questão do auxílio direto, em que, por vezes, quem é a autoridade central é o próprio Ministério Público. Mas, no geral, é o Ministério da Justiça que ele vai exercer aqui essa autoridade central no Brasil. Então, tem que ter essa autoridade central, a espontaneidade na transmissão de informações às autoridades estrangeiras, e aí vai trazer algumas outras diretrizes e tal, mas esses são, em regra, os princípios. E quanto aos objetos, aí aqui a gente tem que ter uma atenção um pouco maior, porque são os casos, né, que a lei especifica para cumprimento aqui. Também não é o rol taxativo, ou seja, não termina aqui, mas no geral são os mais comuns, né? E aqui eu até transcrevi, do artigo 27. Primeiro, a citação, intimação e notificação judicial ou extrajudicial. É o exemplo que eu dei para vocês. Se eu precisar de uma citação no exterior, vou me utilizar aqui dessa cooperação, por meio de uma carta rogatória e tudo mais. Intimação, notificação, a mesma coisa. Se alguém tiver que ser citado, intimado ou notificado no Brasil, também o mesmo procedimento, tá? B. Colheita de provas e obtenção de informações. Isso daqui também é utilizado, já que, por vezes, você pode ter uma testemunha que more num país distinto e ela seja necessária. Ou então, obtenção de informações de processos que tramitam em outros países. Homologação. Opa, tô tirando do lugar aqui. Homologação e cumprimento de decisão. Isso também é clássico, né? Você tem que executar uma decisão judicial estrangeira ou então brasileira no exterior, você vai precisar da cooperação internacional. Concessão de medida judicial de urgência. Por exemplo, um caso de prisão civil por conta de alimentos, tá? É uma medida com certa urgência, né, se for ver, e ela pode ser solicitada também para um estado estrangeiro. Só que aí está um problema. Nem todos os estados cumprem algumas decisões por conta justamente dessas decisões violarem as legislações internas. É o exemplo, salvo engano, de Portugal, que parece que tem criado alguns óbices para a questão da prisão civil por alimentos, por conta que lá não existe uma legislação específica que prevê essa possibilidade. É a mesma coisa do Brasil também. Se receber uma decisão aqui condenando uma pessoa ao açoite, por exemplo, a tomar chicotadas, não vai ser cumprida, né? Porque na nossa legislação não tem essa previsão e, pelo contrário, é totalmente proibida. Mas existem países que permitem penas de morte, inclusive. Então, tudo isso vai depender de cada país. Assistência jurídica internacional, que é essa ajuda, né, essa cooperação entre os estados internacionais, e qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, ressalva, né, que não for proibida pela lei brasileira. Então, tudo que for preciso para o trâmite de um processo ou fora do processo, a justiça ou órgãos internacionais podem solicitar para o Brasil pode solicitar lá fora, desde que não haja proibição, né? E como que essas situações, né, como que essas solicitações elas tramitam no, no âmbito interno, né? Lá fora a gente não tem como saber exatamente, mas no âmbito interno a gente sabe. Quais são as formas dessa cooperação? Até
coloquei aqui auxílio, mas vou trocar. Cooperação. Auxílio é uma delas. Existem basicamente duas, né? Duas formas dessa cooperação internacional, pessoal. O auxílio direto e a carta rogatória. Então, essas formas aqui a gente vai trabalhar agora um pouco mais com calma, porque cada uma tem as suas particularidades e elas são diferentes aqui em alguns pontos, tá? Em outros, tem coisas em comum também. Mas o auxílio direto, vamos começar por ele, né? Está previsto lá no artigo 28 a 34 do CPC. O artigo 28 vai dizer o seguinte: cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de deliberação no Brasil. O que isso significa? São todos aqueles atos que não dependam de decisão ou cumprimento de decisões, tá? Então, basicamente, o que o que se utiliza, né, como pedido aqui nesses auxílios diretos? Pedido de informação de processo, ou de, seja administrativo ou processo judicial, se não tiver segredo de justiça nem nada, né? Mas existem as possibilidades de pedido de informações por parte de autoridades estrangeiras. Então, isso se dá pelo auxílio direto, que é um pouco mais rápido, né? Um pouco mais célere do que a questão da carta rogatória, que demanda umas formalidades. Então, todos os atos, tá, que não dependerem de decisão ou de cumprimento de decisão do estrangeiro para cá, vem por meio de auxílio direto. Então, basta uma simples solicitação, né? Nada de tantas formalidades, uma simples solicitação devidamente traduzida para a língua local, seja do Brasil para lá quanto de lá para cá, tem que ter a tradução, tudo certinho. Então, vem essa tradução e essa solicitação ela vai para essa autoridade central, que em regra aqui é o Ministério da Justiça. A autoridade central, no caso, se for o Ministério da Justiça, se depender de alguma participação judicial, por exemplo, uma informação de um processo ou algum tipo de, enfim, alguma certidão, alguma coisa que seja necessária a participação do judiciário brasileiro, o Ministério da Justiça vai remeter o pedido à Advocacia Geral da União e a advocacia vai dar o seu parecer e vai mandar para o juízo competente que for necessário para obter essa informação, tá? Então, como exemplos, eu coloquei aqui pedidos de informação sobre processos em curso ou também já que terminaram, né? Então, são por meio de auxílio direto, já que não depende do juiz executar nenhuma decisão. Não foi uma decisão de lá para cá determinando que o Brasil forneça as informações. É uma solicitação, é algo mais. Vamos pensar em algo mais informal ali na questão de cooperação. Já os casos de carta rogatória são possibilidades que existem também, só que eles são atos formais que demandam o cumprimento de alguma decisão estrangeira, né, que vai ser executada no Brasil ou lá fora. No caso da carta rogatória, é um instrumento, né, um mero instrumento utilizado para a prática de atos formais, sempre que o ato estrangeiro consistir em decisão a ser executada no Brasil. Então, é uma decisão que precisa executar no Brasil, como o caso dos alimentos. Precisa prender a pessoa, ou precisa penhorar bens, tá? Precisa fazer uma citação. Vai depender, isso é uma decisão, né? Foi uma decisão do outro juiz lá da Argentina, lá enfim, de Portugal, onde quer que seja, determinando, olha, cite-se o réu, não sei o quê, ou penhorem-se os bens do fulano. Então, é uma decisão que tem que ser cumprida. Nesse caso, o instrumento é a carta rogatória. Já, por quê, né? Qual que é a diferença aqui no caso? O procedimento dela ocorre perante o STJ, que vai precisar homologar essa decisão, né? Vai precisar ratificar e depois ele vai encaminhar para a autoridade que tiver que fornecer aqui as informações ou praticar um ato de oitiva de testemunhas, por exemplo, tá? Que vai ter que ter audiência e tudo mais. Então, vai ser encaminhado para o juízo competente aqui no Brasil
para cumprimento da decisão estrangeira. Mas antes passa-se pelo STJ para que a decisão seja ali ratificada, né? Para verificar se não tem nenhuma irregularidade, se não ofende o ordenamento jurídico do Brasil, já que, como eu disse para vocês, se tiver alguma coisa que, por mais que seja decisão lá fora, de outro Estado soberano, que determine algo que o Brasil não compactua, a gente não é obrigado a cumprir, né? Já que a pessoa, seja ou não brasileira, ela está aqui sob a nossa tutela, né? A tutela do Estado brasileiro. Importante, tá? Eu nem sei se eu anotei aqui. Ah, tá aqui, ó. A autoridade brasileira não pode rever o mérito. Ela não é obrigada a cumprir, mas ela também não pode dizer que está errado. Ela não pode, por exemplo, numa sentença que determina a penhora de bens de uma pessoa e vem para ser executada aqui no Brasil, o STJ, ou então ainda mais o juiz do foro competente, não vai poder chegar e falar, não, aqui não cabe penhora de bens, está errada a decisão do juiz lá da Argentina. Isso não existe, né? Não pode. Se a situação for permitida na legislação brasileira, o que cabe é o STJ ratificar, né, fazer essa ratificação e mandar para o juízo competente determinar o cumprimento, né? O STJ que vai determinar o cumprimento disso e, e vai ser cumprido. Não pode rever o mérito. Não é preciso cumprir, tá? Determinadas coisas que o Brasil não compactua, por exemplo, penas cruéis e tudo mais, a gente não é obrigado a cumprir. Só que também o STJ não vai falar lá que está errado. Então, ele só vai devolver alegando que contraria as normas do Brasil, tá? E não vai cumprir. Por exemplo, né, a citação, intimação, colheita de provas, notificação judicial, etc. Toda e qualquer decisão estrangeira ou daqui do Brasil que tenha que ser cumprida no estrangeiro, necessita aqui do procedimento, do instrumento, na verdade, da carta rogatória. Como que se manda a carta rogatória daqui para lá? Eu já falei, né? O juiz competente vai emitir o documento, né? Vai determinar a emissão do documento. Esse documento vai ser encaminhado para a autoridade central no Brasil e essa autoridade vai encaminhar para a autoridade do outro país, que depende de cada caso, né? Mas, no geral, os casos que são utilizados aqui são esses, né? Assim, os mais comuns. Cumprimento também de sentença em relação a, a penhora de bens e valores, tal. No âmbito civil, né? No âmbito criminal, a gente tem os casos de extradição, que são bem famosos. Já disse, né, que em ambas, tanto no auxílio direto quanto na carta rogatória, não é necessário, né? Não precisa ser cumprido o pedido se for uma ordem ou um pedido manifestamente contra a política, aliás, a ordem pública nacional. Então, se contrariar os nossos princípios constitucionais, as nossas leis, o Brasil não vai cumprir uma ordem de outro país só porque o outro país que pediu ou mandou, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém tem dúvida sobre isso? E a gente parte então para a competência interna. Até agora a gente falou sobre a cooperação, né, do Brasil em âmbito nacional, né, da União com um outro país soberano. Agora a gente vai falar da organização da competência, né, como que é dividida essa competência, como que se dividem os órgãos da justiça aqui no Brasil. E no âmbito interno, a competência, já tinha mencionado, né? Ela vai estabelecer quais os locais e órgãos de julgamentos de cada caso concreto. Então, a depender do seu caso concreto, do processo que você for manejar no judiciário, vai ter uma competência específica, seja ela de uma justiça especializada, né, como no caso de justiças eleitoral, do trabalho, enfim, militar, que são as especializadas, quanto da justiça comum, que compreende a federal e a estadual, né? Mas também, a depender do conteúdo da matéria,
ou de vários outros fatores que a gente vai ver, essa competência ela vai variar, ou da Justiça Federal para estadual, ou dentro da Justiça Estadual, que existe uma gama de tipos de competência que a gente vai estudar agora, os critérios, né, na verdade. Então, primeiramente aqui, a competência, né, nas justiças internas civis. Basicamente, na justiça comum, né, que a gente tem, ela é constituída pela Justiça Federal, que vocês vão ver os casos, e em âmbito residual, ou seja, o que sobra, é a Justiça Estadual, tá? A gente não vai falar de justiça da esfera criminal, obviamente, nem vai falar da esfera de competências especializadas como eleitoral, trabalhista, que isso é matéria de outro professor, de outro conteúdo. No âmbito interno, a gente tem, como eu já disse, na justiça comum, eu não trouxe aqui um esquema, mas depois, se vocês pesquisarem na internet ou em alguma doutrina, vocês vão encontrar um organograma da divisão do judiciário brasileiro. Isso é bem interessante para vocês visualizarem, para quem não tem tanto contato. Deixa eu ver se eu acho aqui um. Vantagem de ser pela internet é que tem essas possibilidades, né? Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui um, um organograma aqui da divisão do judiciário, só para mostrar para vocês qual que é como que se divide, né, para vocês terem uma ideia. É que tem várias formas aqui de organização que os autores trazem. Tem que ver uma que é mais didática aqui também. Nossa, tem muito. Tem uns que são bem confusos. Enfim, depois eu vou localizar um com calma aqui, mais didático, que dê para compreender bem. E aí eu envio para vocês no WhatsApp ou. Deixa eu ver se eu encontro, mas tá difícil. O que você encontra que é bom não tem qualidade da imagem aqui para mostrar. Mas aí depois eu mando então para vocês pelo WhatsApp, eu deixo lá no Ava. Eu vou deixar no Ava, tá? Acho que fica mais fácil para vocês acessarem. E aí vocês entram e eu acho que aqui dá para ver. Vamos ver. E depois vocês entram e visualizem, tá? Eu tentei achar aqui, mas tem alguns bem confusos. Eu preciso ver com calma. Mas aí seria interessante depois, até depois da aula, se vocês quiserem dar uma olhada também, enquanto eu não mando, mas vou tentar mandar ainda hoje, tá? Se der tempo. Um organograma de como é dividida o judiciário, a justiça brasileira. Então vocês vão ter, como eu já mencionei, os tribunais superiores, os tribunais de justiça, depois no âmbito da justiça comum, a gente tem a justiça federal e justiça estadual, que vai mudar em relação à competência delas, né, que é o que a gente está estudando hoje. E agora a gente vai ver algumas ações que demandam aqui, primeiramente, né, só para vocês se situarem. Dentro da justiça comum civil, vocês têm essa justiça federal e a estadual. Para delimitar qual que é responsável pelo quê, primeira coisa vocês têm que observar se a causa é de competência federal. Se for de competência federal, você já elimina, né, obviamente, a questão da justiça estadual. Se não se enquadrar nas hipóteses, aí você vai para a justiça estadual. É por isso que ela é denominada residual,
ou seja, é o que sobra. Se ela não se enquadrar nas especializadas e nem na federal, o seu processo, a sua causa, ela vai para a estadual. Então vamos lá, né? Vamos falar da federal. A Justiça Federal, ela é definida lá, as causas de sua competência, no artigo 109 da Constituição, além de outras legislações que eventualmente possam ter ali o conteúdo sobre isso também. Mas em síntese, aqui as principais causas, né? São aquelas que envolvem a União, ou seja, o âmbito do país Brasil, né, nacional, empresas públicas ou autarquias, quando elas forem partes no processo. Então, tudo isso tem que ser julgado, processado por uma jurisdição federal, tá? Já que envolve interesses da União ou de suas empresas, autarquias. Por exemplo, a própria, aqui que a gente pode ter mais contato, a própria UFGD. Se eu quiser entrar com um processo, a depender do caso, contra a UFGD, por ela ser eu imagino que seja uma autarquia, tá, federal, não sei ao certo a denominação dela, mas a UEMS, por exemplo, que é estadual, ela é uma fundação, mas a UFGD eu imagino que seja uma autarquia. Você teria que ajuizar um processo perante a Justiça Federal, tá? Por envolver aqui questões relativas à União. As causas entre Estado e estrangeiro, né, países, outros países, ou organismo internacional, por exemplo, a próprio, como exemplo de organismo internacional, a OMC, por exemplo, enfim, qualquer organismo internacional e um município ou então uma pessoa que resida no Brasil, a competência também é federal, tá? Já que envolve interesses aí que extrapolam, né, partes que extrapolam o território nacional do Brasil. Então, procurou-se aqui fixar a competência na Justiça Federal. Mandados de segurança ou habeas data contra a autoridade federal. Também é de competência da Justiça Federal. Tá? Causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. Então, o Brasil tem um compromisso, um tratado com outro país. Aconteceu algum problema, teve que ter algum processo? Competência da Justiça Federal também. Seja se o Brasil for ajuizar a ação, quanto o outro país. Vai ser a competência da Justiça Federal. Disputas sobre direitos indígenas. Questão de demarcação de terras, por exemplo. Tudo transcorre perante a Justiça Federal, porque a Constituição determinou. Causas relativas à nacionalidade, naturalização. Então, por exemplo, uma pessoa ela perde a nacionalidade, ou ela era naturalizada e praticou algum crime, alguma hipótese que gere a perda dessa nacionalidade brasileira, da cidadania brasileira, ela, se tiver um processo, ela vai correr perante a Justiça Federal. Tá? Então, questões de nacionalidade e naturalização. Execução de sentenças estrangeiras homologadas pela STJ. É aquilo que a gente vinha falando das cartas rogatórias. Se for o caso de uma sentença que precisa ter o cumprimento aqui no Brasil, em regra, como ela vem de um outro país, o STJ vai homologar, se tiver os requisitos, tudo certinho, e aí a competência para execução é, em regra, da Justiça Federal. Salvo se no local em que tiver que ser cumprida não existir, né, uma vara específica da Justiça Federal. Eventualmente pode ir para estadual. Mas a gente vai ver na aula que vem os casos de mudança de competência ou enfim, de exceção e tudo mais. Então, pessoal, esses são os casos aqui do artigo 109 da Constituição que prevêem as competências da Justiça Federal no Brasil. Fora isso daqui, tá? Para gravar, né? Como que vocês vão gravar isso daqui? São vários casos. No geral, pessoal, sempre vai envolver algum interesse da União, né? Ou de países estrangeiros, ou então relacionados a direitos indígenas, enfim. Do resto aqui, tudo é relacionado à questão de soberania, questão de nacionalidade, questão de interesse da União, enfim. Assim, resumidamente, né, de forma mais ampla, daria para pensar por esse modo,
e tentar lembrar que a Justiça Federal vai ter essa competência. É claro que o ideal é que vocês lembrem dos casos, né? Na Justiça Estadual, ainda dentro da comum, né, da competência comum, como eu disse, é residual. Então, tudo que não for federal e nem das outras justiças especializadas, do trabalho, eleitoral, militar, vai vir para a justiça estadual, tá? Civil. A gente está falando da justiça civil. Tudo certo até aqui, nesse ponto? Senão a gente entra nos critérios de competência já. Então, vamos lá. Daqui a pouco começo a fazer perguntas. Pessoal, vamos para os critérios de competência, né? A gente falou já de quais as causas aqui que são de competência da Justiça Federal e da Estadual, e agora a gente vem em outros critérios que vão definir a competência também. Então, vocês sempre vão ter que se atentar para verificar a especialidade do caso. Se existe algo previsto de forma expressa, prevista já no Código Penal, aliás, no Código de Processo Civil, ou em alguma outra legislação que seja relacionada, vocês vão se pautar por isso, né? Porque está escrito lá, está previsto. Do contrário, vocês vão adotando regras mais amplas, mais gerais, que possam abarcar a situação. Mas aqui, no geral, pessoal, esses critérios de competência, eles vão ser fixados e vão atribuir a competência aqui, no geral, mais para a justiça estadual, tá? Já que a federal a gente viu quais são aqui. Então, os critérios de competência são basicamente pela matéria, pela função, em razão da pessoa, do valor da causa e do território ou de foro. Então, são várias aqui as possibilidades, tá? Primeiro, aqui, em razão da matéria. Isso daqui não tem uma ordem, tá? Vai depender muito do caso a caso. Mas vamos lá e depois, se tiver alguma dúvida, a gente vai tentando explicar, esclarecer melhor. Para estabelecer a competência em razão da matéria, ou seja, do assunto, né, que é discutido, a gente tem que ter em mente que a justiça ela é, como eu já mencionei para vocês, para fins de, uma, de umas decisões, né, de andamentos processuais mais céleres e mais eficazes para a resolução dos conflitos, a administração da justiça ela foi especializada. O que, que isso significa? Foi dividida, né, a sua competência. Então pensa ali num, num grande bolo, né? Vamos pensar no bolo. Essa hora me dá fome. Mas vamos pensar no bolo da justiça brasileira, que existe todas as competências incluídas ali. Como que, para que isso, vamos pensar assim, para comer o bolo mais rápido, você precisa fazer o quê? Dividir entre os seus amigos. Então você vai dar uma fatia para cada um. Você vai dar a fatia da Justiça Federal para fulano, você vai dar a fatia da Justiça Estadual para outro. E dentro dessas fatias também vai ter algumas especificações mais precisas ainda, que são as varas que a gente conhece popularmente, acho que tem mais concretude eu falar dessa forma, as varas de família, de sucessões, de registros públicos, já que cada vara, cada setor, vamos imaginar como setor, né? Cada setor desse da justiça, dentro de um âmbito maior, ele vai ser responsável por uma temática, né? Ele vai ser responsável por um assunto, a matéria que a gente chama. Então, aqui em Dourados, a gente tem diversas áreas, diversas varas especializadas, tá? Nos mais diversos assuntos. Não vou lembrar de todas, mas eu sei que a gente tem mais de uma vara da família. Não sei se tem vara de família e sucessões ou se tem vara específica de sucessões aqui. Mas existem locais maiores que existem varas de família que vão envolver processos de divórcio, de questão de alimentos e tudo mais, tá? Tudo que interessa a família. Varas de sucessões, ou seja, vai tramitar partilha, inventário, vara de registros públicos, aqui em Dourados tem,
vai tramitar processo que envolva interesses de atos notariais, retificações de registros públicos, tudo isso, anulação, tudo isso tramita perante uma vara específica. Então, o que que isso é? É uma fatia do bolo da justiça brasileira. Então, você vai ter ali o pedaço que vai tratar da vara de família, que vai ser os assuntos relativos à família. O outro pedaço vai tratar sobre as sucessões, tá? E assim sucessivamente. Tudo isso visando uma composição mais célere e eficaz dos litígios, né, dos processos. Já que, imagine o caso de que vocês tivessem que ter um único juiz para julgar todos os tipos de processo. É mais fácil você especializar alguém, um órgão, para resolver somente determinados assuntos, já que ele já vai estar mais adaptado, mais atualizado mesmo, né, dos assuntos. Vocês aí estudando direito, vocês já imaginem essa dificuldade, né, de vocês terem conhecimento de todas as áreas. Aí você imagina ter que trabalhar e aplicar o direito em todas as áreas. Essas são as dificuldades de uma vara mista, por exemplo, vara única, né, que é aquela vara que envolve tanto questões cíveis, questões criminais, e dentro das questões criminais e das questões cíveis, uma infinidade de temas, tá? Então, eu acho que são varas, assim, é interessante de se trabalhar porque você tem contato com uma infinidade de situações. Só que, por outro lado, é difícil, né? Porque você precisa saber um pouco de tudo. Então, essa é a razão, né, de em comarcas maiores, em cidades maiores, de se existirem aqui varas especializadas, né, varas específicas para cada assunto. E elas possuem a competência que se denomina absoluta, ou seja, não pode ser mudada. Então, eu tenho um processo aqui que versa sobre um inventário, tá? Uma sucessão, um inventário. Eu não posso chegar e ajuizar na vara de família, né? Até é próximo o assunto, só que por ter uma vara específica de sucessões, tá? Não pode ser ajuizado em outra vara. O que pode acontecer é de existir mais de uma vara de família, mais de uma vara de sucessões. Aí vai ser distribuído, né? Vai ser sorteado entre cada nicho, né? Cada vara específica. Isso é a competência em relação da matéria. Em razão da função, o que a gente tem também é essa divisão do judiciário e cada órgão específico ele vai ter sua determinada função. Isso a gente pode pensar para facilitar em âmbito dos graus de justiça, né, dos tribunais. Por exemplo, um juízo aqui de primeiro grau, então ele vai ser competente para processar um determinado caso, desde o início da petição inicial até a sentença, e eventualmente a fase de cumprimento de sentença. Depois disso, se tiver um recurso, tá? Qualquer recurso, vai ser processado perante o Tribunal de Justiça do Estado, no caso aqui o de Mato Grosso do Sul. Então, a competência do TJMS é julgar os recursos oriundos daqui do seu estado. O STJ, por exemplo, vai julgar recursos específicos também, o STF também. Então, cada órgão vai ter sua especificidade em razão da função que exerce. Tanto faz o tema, tá? O Tribunal de Justiça de Mato Grosso... Oh, meu Deus, estou enrolando. Estou falando demais já. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ele tanto vai julgar questões cíveis, questões criminais, enfim, das mais diversas áreas. Então vejam que não é em relação à matéria. É por isso que a gente trata como função. A função dele é julgar os recursos, tá? No geral. Então é essa função típica, né, do Tribunal de Justiça. A gente também tem a competência, né, o critério em relação à pessoa. Isso é o que eu falei e que se aplica em regra nas questões de justiça federal, né? Existem determinadas pessoas ou entes, né? Que elas têm privilégios de serem julgadas por juízes especializados. É o caso
das questões de justiça federal, em que versam sobre temáticas que envolvam a União, enfim, que a gente já discutiu agora há pouco, Professor, e também de varas especializadas, como da Fazenda Pública. Aqui em Dourados tem a vara da Fazenda Pública também, salvo engano é junto com a de registros públicos. Então, a vara da Fazenda Pública vai julgar os assuntos que dizem respeito à União, aos estados, aos municípios, às autarquias, enfim, tudo que for relacionado ao poder público, tá? Então, isso é a competência em relação da pessoa. Pessoa aqui entendendo, né, como um ente, né, que é considerado aqui a questão da União, né, das empresas públicas e tudo mais. Em razão do valor da causa, é um outro critério, que aqui é o E. Em razão do valor da causa, é um outro critério também que pode ser utilizado para a fixação de competência. Basta lembrar que existem casos de que a legislação determina, e isso não é uma competência. A partir daqui, tá? Em razão da pessoa, da função e da matéria, é competência absoluta. A gente vai trabalhar melhor na aula que vem, mas só para vocês já irem sabendo. Em razão do valor e do território, em regra é relativa, ou seja, pode ser alterado. Em relação ao valor da causa, existem casos em que, por exemplo, os juizados especiais, eles têm uma competência para julgar processos de causas de até 40 salários mínimos. Então, se o seu processo ele tiver aqui, ele se enquadrar nas hipóteses do juizado especial, tá? Não depender de prova pericial, por exemplo. Se tiver prova pericial, tem que ser para a justiça comum. Mas se não depender de prova pericial e se enquadrar nos requisitos, e além disso ele tiver um valor de até 40 salários mínimos, a competência, em regra, seria do juizado especial. Só que isso não é competência absoluta. Eu não sou obrigado a ajuizar o meu processo perante o juizado. Eu posso entrar direto na justiça comum, tá? A gente tem também a competência em relação ao território ou ao foro, né? O que é o foro? O foro é o local ali, o próprio âmbito da jurisdição de determinado juiz ou de determinado órgão jurisdicional. Então, você tem o foro de Dourados, enfim, é o território aqui de Dourados. Essa competência também esse critério vai indicar onde deve ser ajuizada a ação, se vai ser ajuizada aqui em Dourados, se vai ser ajuizada em Campo Grande, lá em São Paulo, em Brasília, onde vocês imaginarem. Isso daqui eu devia jogar lá para cima. É importante distinguir aqui, na Justiça Estadual, o foro, né, que se chama foro, ele fica dentro aqui da comarca, né? Então, a comarca, ela se refere à Justiça Estadual. E já na Justiça Federal, o foro competente se chama seção judiciária, tá? Então, você tem a seção judiciária de tal local, ou a comarca de determinada cidade, tá? Então, vai depender de cada localidade, tá? Se é estadual ou federal, na verdade, de cada âmbito aqui da justiça. Vamos para as regras. Eu nem transcrevi aqui as regras, porque eu quero ler direto no código, para que vocês também tenham contato e saibam localizar. E até porque são muitas, essas regras do âmbito territorial. Vou compartilhar a parte do código, se vocês puderem acompanhar por aí também, é melhor. Aí, pessoal, vocês devem estar vendo agora. Opa, só um minuto. Vocês devem estar vendo aqui, né? Lá no artigo, a partir do artigo 46, na verdade, já desde o 42 vai tratar da competência. Depois vocês façam a leitura com calma. O que nos interessa agora, para fins do critério territorial, é o artigo 46 em diante, tá? Tem vários aqui. Vamos com calma lendo isso daqui. Primeiro, aqui a gente tem a regra, tá? A regra geral. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro do domicílio do réu,
Isso é o que a gente tem como regra, tá? Então, toda ação que estiver versando sobre um direito pessoal, por exemplo, uma indenização de danos morais, materiais, enfim, quer que seja, ou direito real sobre bens móveis, estiver discutindo a propriedade de um bem móvel, de um carro, enfim, de um veículo, quer que seja, ela vai ser proposta em regra no domicílio do réu. Isso é a nossa regra geral, tá? E aí, como eu disse para vocês, como decidir, né? Como descobrir qual a competência correta? Vocês vão, quando estiverem para propor a ação, vão fazer a leitura desses artigos aqui, que a gente vai ler agora também. Então, se tiver uma situação específica do seu caso concreto, considera a situação específica, que o código já fala. A especialidade, ela tem prevalência sobre a generalidade, né? Então, considerem. Se não tiver, vão abrindo o leque para o âmbito mais geral. O âmbito mais geral é aqui o domicílio do réu. E aí tem os casos, né? Parágrafo 1º. São os problemas que ocorrem, né? Se o réu não tiver domicílio certo, ou se você não souber, enfim. Aqui, ó, primeiro. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Não sei se está dando para enxergar muito bem aí, porque a letra é menor do código. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui sem... Acho que eu consigo. Acho que melhora, né? Agora. Então, ó, tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Então, pensando no exemplo de uma, enfim, qualquer processo comum aí, que a gente vai ver que tem casos bem específicos que vão trazer, mas só para fins de exemplo mais geral, eu tenho que ajuizar um processo contra, contra João, por exemplo. Ele mora, tem um domicílio em Campo Grande e aqui em Dourados. Eu posso escolher, o código já me autoriza, já que ele tem mais de um domicílio, e meu processo não se enquadra em nenhum dos casos específicos, eu posso ajuizar ele tanto em Dourados quanto em Campo Grande, tá? Se o domicílio for incerto, né, ou desconhecido, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Então, por exemplo, eu preciso entrar com processo contra esse João e a pessoa não tem residência certa, né, não tem domicílio certo. Só que, eventualmente, ele foi localizado em Três Lagoas. Eu posso ajuizar o processo lá, ou também posso ajuizar o processo aqui onde eu moro, em Dourados, já que o meu domicílio é certo, né? Então eu já posso ajuizar aqui também. É alternativa, eu posso escolher ou um ou outro. Se eu ver que ele realmente não vai ser localizado de novo lá em Três Lagoas, é melhor eu ajuizar aqui em Dourados, pelo menos fica mais fácil para eu acompanhar o processo. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor. Se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Então vamos lá, vai especificando os casos, né? As hipóteses. Se o meu réu, o João, ele não tiver domicílio no país, ele mora na Argentina, por exemplo, eu posso ajuizar aqui em Dourados o processo, tá? Se eu também não morar no Brasil, aí eu posso propor em qualquer local aqui do Brasil, se o meu objetivo for ajuizar o processo no Brasil também, né? Talvez seja mais fácil, a pessoa tem algum bem aqui no país, né, tem algum rendimento, eu posso ajuizar em qualquer local. No geral, o mais próximo possível de algum bem, alguma coisa que eu tenha para executar futuramente, né, dependendo do tipo de processo. Parágrafo 4º. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles a escolha do autor. Então, eu, quando for entrar com processo contra João e contra o Paulo, um mora em Campo Grande e outro mora em Corumbá, eu posso escolher se eu vou ajuizar lá em Campo Grande ou lá em Corumbá, tá? Parágrafo 5º. A execução fiscal será proposta no foro do domicílio do réu, no de sua residência ou do lugar onde for encontrado. Aqui é basicamente a mesma coisa também, né? Sempre no domicílio do réu ou de onde ele for encontrado, da execução fiscal.
que é aquela que o município, geralmente o município cobra IPTU, né, por meio de execução fiscal, mas existem outros casos também. Alguém está chamando? Eu Eu, Priscila. abaixei o som aqui, desculpa. Pode falar. No caso da execução fiscal, um exemplo, por exemplo, se é uma pessoa circense, essas pessoas que moram em circo, que não tem endereço fixo, como é que faz no caso? Na execução fiscal, no caso, né? Será proposta no foro de domicílio do réu ou de sua residência ou no lugar onde for encontrado? Então, se a pessoa tiver Ciganos algum... também. Oi? Ciganos também, né? Eles não Isso, param. Sim, se a pessoa tiver algum bem imóvel, tá? Que, por exemplo, a execução fiscal seja devida em relação a algum bem imóvel, algum imposto do tipo. Aí geralmente vai ser ajuizado perante o foro de onde o imóvel está localizado, tá? Mas se a pessoa não tiver nenhum local mesmo, aí o que pode ser aplicado são essas regras mais amplas que a gente acabou de ler, né? Se não tiver domicílio certo, o Estado, o município, a União, por meio de uma execução fiscal, vai ajuizar no domicílio, no foro de onde está aquele ente ali, né? Por exemplo, se for em Dourados, vai ser ajuizado em Dourados. Se for o município de Dourados, né, que está executando. Se for o Estado de Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, por exemplo. Se for a União, lá em Brasília. Já que não se tem, né, um domicílio muito correto, muito certo. A não ser que tenha, como eu disse, um imóvel, que aí, buscando futura execução, né, pode ser que o ente público ajuize a execução fiscal no foro de localização do imóvel. Mas, geralmente, essas pessoas não têm, né, bens, até porque não tem nenhum domicílio muito certo. É claro que não é regra, mas pode ocorrer também de uma pessoa que é cigana ou que é circense ter algum bem imóvel. Mas pensem nisso, né? É que vocês vão ver os casos mais específicos agora, daqui a pouquinho. Então, o imóvel, ele geralmente ele vai puxar a competência para o foro, por conta da questão da execução, se for preciso, né? É mais fácil você executar uma dívida por meio de uma penhora, alguma coisa que recaia sobre o imóvel, quando o processo corre na mesma comarca do que você executar de um outro local. Então, em regra, se observam esses critérios, tá? Então, eu já estava falando da execução fiscal. Então, vamos dar sequência. Qualquer coisa eu vou me interrompendo. Eu estava com o som baixo aqui porque estava recebendo notificação. Eu deixo o WhatsApp aberto aqui, caso precise de alguma coisa. Então, fica caindo notificação, mensagem, fica fazendo barulho. Mas vamos seguindo. Que já entra, né, o caso dos imóveis agora no artigo 47. Ó, para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. É o que eu disse para vocês. Se o processo ele tiver alguma relação com o imóvel, geralmente ele vai ser ajuizado no foro de onde o imóvel se localiza. No caso específico aqui, necessita que seja direito real. Então, tem que versar sobre, por exemplo, um uso capião, direito de propriedade, enfim. Vocês vão ver depois em direito civil os direitos reais que existem, né? Usufruto e tudo mais. Então, esse tipo de ação, pessoal, que versem sobre direito real de bens imóveis, eles são ajuizados perante o foro da situação da coisa, em regra. A gente tem também, acho que até aqui vai. Já fala aqui, ó, no parágrafo segundo. É o que eu ia comentar agora com vocês. Vamos por ordem, então. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. Então, existem esses casos aqui, ó, direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação e enunciação de obra nova, que eles precisam ser ajuizados no foro do imóvel, tá?
Agora, se não versar sobre essas questões, o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, tá? Eleição significa que as partes escolheram. Então, vamos imaginar o caso de alguma situação que não seja, não tenha isso por objeto. É que são bem restritas, tá? A maioria já está englobando aqui. Mas vamos pensar. Não lembro agora um exemplo disso que não se enquadre, porque eles são bem completos já. Propriedade, vizinhança já engloba bastante coisa. O que eu ia mencionar para vocês seria isso daqui, ó, as ações possessórias imobiliárias, elas devem ser propostas no foro da situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Então, vejam que o próprio legislador já fixou a competência absoluta, ou seja, que não pode ser mudada, em razão da especificidade das ações possessórias, que vão envolver essas questões muito fáticas mesmo, né? A posse é um exercício de fato de uns direitos de propriedade do imóvel. Então, de algum dos direitos reais sobre o imóvel. Então, para verificar essa situação fática, é por isso que o legislador optou por manter a competência sempre no local do imóvel. Então, eu vou ajuizar uma ação de reintegração de posse, tem que ser onde o imóvel se localiza, tá? Manutenção de posse é a mesma coisa. Agora estou tentando lembrar um caso aqui, mas para enquadrar no parágrafo primeiro. Enfim, depois eu penso qualquer coisa e falo para vocês. Eu esqueci de... Não estou lembrando agora de um exemplo que se enquadre nisso daqui. Mas vejam que a própria legislação ela já estabelece isso daqui também, ó, é competência absoluta. Apesar de não falar expressamente, mas o que significa, né? Fazendo a leitura. O autor pode escolher, desde que não seja um processo que verse sobre o direito de propriedade, vizinhança, servidão e etc. Então, se não pode escolher, é porque é competência absoluta. Tem que ser na situação do imóvel. A gente tem no artigo 48, que já versa sobre questões de herança, né? Inventário. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então vamos por partes aqui, né? O que diz? Que o domicílio do autor da herança vai ser competente. Quem é o autor da herança? É o de cujus, né? A pessoa que faleceu. No Brasil, vai ser competente. Isso a gente viu no começo da aula, que é competência exclusiva, né, do Brasil, da legislação brasileira, quando tiver bens aqui no país. Então, é competente para todos esses casos aqui que a legislação enumera, tá? E também as ações que o espólio, né? O espólio são todos os bens, direitos do falecido depois que ele morre, até que se haja a partilha. Então, o espólio ele for réu. Então, também vai ser aqui no Brasil, mesmo que a pessoa tenha falecido num outro país. Vamos lá. Então, por exemplo, né, um caso famoso aí, recente, relativamente recente, do Gugu, né? Ele tinha bens aqui no país e faleceu lá nos Estados Unidos. O que vai acontecer? Muito provavelmente, por ele ter bens lá nos Estados Unidos, o processo vai ter que correr tanto aqui no Brasil em relação aos bens daqui do país, quanto nos Estados Unidos. Eu não acompanhei exatamente o caso, tá, para falar, mas pela análise da legislação, o Brasil é competente em relação aos bens daqui. Eu não sei se os Estados Unidos permitem que uma decisão desse tipo, né, relativa à sucessão, herança, tenha efetividade lá no país deles. Então, não vou afirmar com certeza, mas vamos imaginar que não permitisse.
Então, o que que acontecia? A pessoa teria que ajuizar um processo, os herdeiros, né? Ajuizar um processo aqui no Brasil em relação aos bens imóveis, enfim, do decujus aqui, e um outro processo lá em relação aos bens que estavam lá no outro país. A não ser que o país permita, né, que a decisão daqui tenha eficácia lá também. Nesse tipo de situação, que é meio difícil por envolver questões de sucessão e imóveis, tudo mais. Parágrafo 1º. Se o autor da herança não possuir domicílio certo, onde que vai ser competente, né? Primeiro, o foro da situação dos bens imóveis sempre tem a preferência aqui, né? Se a pessoa não tivesse um domicílio muito certo, teria que observar essas ordens aqui. Então, primeiro, a situação dos bens imóveis, se não tiver bens imóveis, né? É o foro do local de qualquer dos bens do espólio. E se tiver bens imóveis em locais diferentes, você pode escolher, quem ajuiza a ação, né, pode escolher qualquer um deles. Vamos imaginar o caso de uma pessoa que faleceu, não tinha um domicílio certo, mas tinha bens, tinha fazendas aqui em Dourados, tinha fazendas em Maracaju, por exemplo. Onde vai ser ajuizado o processo? A pessoa que for entrar com o inventário, né, pode escolher aqui ou lá, em razão dessa particularidade. O artigo 49 já vai dizer em relação ao ausente. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro do seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Então, se a pessoa for declarada ausente, que existe um procedimento próprio que vocês estudam em direito civil, ela tem esse processo de, no caso, não está falando só, não está falando só sobre a questão de sucessão, né? Ela diz que também é competente para essas questões de sucessão, mas qualquer processo que verse aí sobre, que seja em face, né, do ausente, ele será ajuizado perante o seu último domicílio. Então, se eu tinha um crédito para receber de uma pessoa que foi declarada ausente, vou ter que ajuizar no último domicílio da pessoa o processo. 50, o artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Aqui, claramente, né, logicamente, a legislação estabeleceu uma proteção um pouco maior para o próprio, a pessoa incapaz, né? Então, vai ser obrigatoriamente ajuizada no domicílio do representante, já que o representante é quem vai praticar os atos no processo em nome desse incapaz. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor a união. É o que a gente já vem comentando também em relação à união. Vai dar preferência para a Justiça Federal? Vai. Só que, de preferência, onde o réu tiver o domicílio, já que pressupõe-se que a união tenha uma vantagem um pouco maior, né, por ter toda a máquina pública a seu favor em face de uma pessoa comum. Se a ação for se a união for a demandada, a ação poderá ser proposta tanto no domicílio do autor ou da ocorrência do ato ou fato que originou a demanda e também no da situação da coisa ou no Distrito Federal. Então, quando a união é o réu, é a demandada, existe uma margem um pouco maior, né, para essas situações aqui que a gente falou. O artigo 52. Tem mais casos ainda, tá? Vocês estão vendo que é bastante. Por isso que eu nem coloquei no PDF, no texto lá no Word. E eu queria também tratar cada um aqui, para que vocês tivessem o contato, pelo menos. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Basicamente, é similar, né, aqui à questão da União. E é a mesma coisa, né? Se eles forem os demandados, a ação também será proposta tanto no domicílio do autor, já que teria preferência inicial aqui, inclusive se ele fosse o réu, né? Quanto no local do fato, né? Do ato que origina a demanda, ou da situação da coisa. Essa é a repetição do início aqui da questão da união. E aqui outro
Outro artigo bem importante que a gente utiliza muito também, o 53. É competente o foro. Para as ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. Aqui fiquem com muita atenção porque são casos bem frequentes, né, que a gente observa no dia a dia. Primeiro aqui, o domicílio do guardião de filho incapaz. Então, se tiver uma pessoa que é incapaz e que tem a guarda de um dos cônjuges, né, o domicílio, se a pessoa tiver domicílio diferente do outro, se tiver no mesmo domicílio, não tem necessidade de diferenciar, né? Mas se tiver domicílio diverso, o domicílio do guardião do filho incapaz, privilegiando, é claro, né, as questões de pessoas menos, menos suficientes aqui juridicamente falando, né? B. Do último domicílio do casal, caso não haja o filho incapaz. Então, se eu fosse casado, né, residia aqui em Dourados. Depois de um tempo, tal, me separei de fato, assim, e aí fui morar em Brasília e a minha esposa foi morar no Paraná, em Curitiba, tá? São dois domicílios diversos agora. E a gente decide ajuizar o divórcio, tá? A ação de divórcio. Não temos filho incapaz. Qual vai ser o foro competente? Do último domicílio do casal. Então vai ser aqui em Dourados. Apesar de tudo, vai ser aqui em Dourados. C. De domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo. Já falei besteira para vocês. Não tinha lido a alternativa C aqui, né? O próximo caso. Nesse exemplo, pessoal, que eu dei para vocês, vamos recapitular. Esqueçam o que eu falei aí antes. Eu era casado, morava aqui em Dourados. Ah, fui morar em Brasília e minha ex-cônjuge ficou aqui em Dourados. O local competente, de acordo com o 53, inciso 1, a linha B, se não houver filho incapaz, tá, é do último domicílio do casal. Então, como não há, antigamente havia uma prevalência ao foro do domicílio da mulher, só que depois isso foi se alterando, né? E agora é o domicílio do casal. Então, se uma das pessoas fica no domicílio do casal, pelo menos na cidade, não precisa ficar na mesma casa, e outra vai para outro domicílio, a competência é o foro do antigo domicílio do casal, se não houver o filho incapaz. E aí é onde eu falei o exemplo que eu tinha dado, né, que se enquadra na linha C, na verdade. De domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal, que é o exemplo que eu tinha dado antes. Então, a gente morava em Dourados, aí eu fui para Brasília e minha cônjuge para Curitiba. Onde eu vou ajuizar o processo, não tem nenhum filho incapaz nem nada, no domicílio do réu. Se eu for entrar com processo, tem que ajuizar em Curitiba. Se ela for entrar com processo, ela tem que ajuizar em Brasília, tá? Então, utiliza-se essa regra aqui. D. De domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha. Então, se alguma das partes for vítima de violência doméstica e familiar, vai dar preferência para o foro aqui, para o domicílio dessa vítima. Outro caso, de domicílio ou residência do alimentando para ação em que se pedem alimentos. Então, no meu caso, me separei e tinha um filho. Eu pago alimentos. E essa pessoa, minha ex-cônjuge, foi morar em Curitiba com a criança. Como ela tem a guarda do filho, por exemplo, e eu que sou obrigado a pagar os alimentos, o CPC já determina que o processo vai ser ajuizado onde o menor reside, né? No domicílio ou residência do alimentando. Se a ação ela versar sobre alimentos, tá? No geral, o divórcio já trata, né, da questão de alimento, guarda e tudo mais. Então já se pressupõe que vai ser ajuizado lá no domicílio de onde o menor reside. Então vejamos, né, a diferença aqui. Se tivesse pedido de alimento,
tanto eu quanto ela entrar com o processo, tem que ser lá em Curitiba, no exemplo que eu dei. Se não tivesse pedido de alimentos, olha a diferença agora, né? Se não tiver alimentos. Se eu entrar com o processo, tem que ser em Curitiba. É o oposto, né? Se ela entrar com o processo, tem que ser em Brasília. Então, os alimentos, eles vão puxar essa competência, eles vão trazer a competência lá para Curitiba, onde o menor, o alimentando, reside. Isso vale para alimentos para o ex-cônjuge também, né? Não fala que tem que ser alimento para o filho. Pode ser alimento para o Aí, ex-cônjuge, né? professor, aí no caso gera uma carta precatória. No caso, a carta precatória é só para alguns atos, né, que forem necessários. Por exemplo, a citação vai ser emitida uma carta precatória, por exemplo, de Brasília para Curitiba. Normal. E aí, a carta precatória é um documento, tá? É como se fosse um mandado judicial. E geralmente, quando é emitida essa carta precatória, se me falha a memória, ele fica como antecedente na civil, certidão civil que for emitir, né? Fica constando no site. Fica constando no site o registro lá. Ela gera um número de processo no local que vai ser cumprida. Mas, então, falando. Porque foi gerada a carta procatória, devido à carta procatória mais, né? Sim, sim, mas é assim, só vou explicar como funciona o procedimento para quem talvez não conheça muito bem. Nesse exemplo que eu dei, né? Minha ex-cônjuge lá em Curitiba e eu lá em Brasília. Ela ajuiza o processo lá em Curitiba. Para eu ser citado numa ação como essa de família, a citação tem que ser pessoal. Então tem que ser via oficial de justiça, que vai lá na minha casa fazer a citação por meio de um mandado judicial. Como é numa comarca diferente de onde o processo está ajuizado, o juiz de lá de Curitiba não pode determinar a prática de atos lá em Brasília, especificamente. O que acontece? Ele meio que determina, mas depende de uma ratificação, né, do cúmplice, a gente fala. Tem que ter o cúmplice do juiz competente do local da prática do ato. Então, o juiz dá o despacho inicial, determina a citação por carta precatória. Aí vai para o cartório do fórum, o cartório vai emitir o documento, vai escrever que é para citar todas as formalidades, enfim, e vai emitir para Brasília. Lá em Brasília, vai funcionar quase que como se fosse uma petição inicial. Vai ser distribuída lá na vara competente, vai gerar um número de processo, e que é uma mera formalidade, tá? Para que o juiz de lá determine o cumprimento da carta precatória, vai dar um despacho simples, tá? No geral. Dá assim nos despachos, né? Pelo menos dependendo do local. Vistos, etc. Cumpra-se conforme é determinado na carta precatória ou na decisão, enfim. Então aí o fórum de lá, o cartório do fórum de lá, vai emitir um mandado judicial para citação do que na verdade acaba sendo cópia da própria carta precatória, tá? Que já vem com todos os requisitos, vai emitir esse mandado que o oficial de justiça vai até a minha casa para cumprir. Depois que fizer o cumprimento. Professor, no caso, o requerido, por exemplo, a gente deve pensão de alimentos, o requerido é a gente, aí o oficial de justiça desloca até a residência da gente, no caso ele é os, assim, vamos dizer assim, na teoria ele é os olhos do juiz. Ele é um oficial, né? Ele é um funcionário do Poder Judiciário, do Judiciário brasileiro, que tem ali as suas funções, suas práticas, sua competência para praticar alguns atos. Tem fé pública, tudo mais. Então, ele só vai levar aquele documento lá do fórum até minha casa e vai chegar e vai falar: olha, tem um processo contra você, você está sendo citado no processo número tal, é ajuizado por fulano, que versa sobre tal assunto, você tem um prazo X para apresentar a resposta, e é isso, vai pegar a minha assinatura, e vai devolver com uma certidão de cumprimento, ele vai certificar que ele cumpriu o mandado. Eu posso, inclusive, me recusar a assinar, só que não vai adiantar nada, porque ele vai certificar que cumpriu, tá? O mandado. E vai voltar lá para o juiz lá em Brasília, decidir e vai Caso se a gente não devolver. assinar, no caso se a gente não assinar, devido à fé pública dele é válido. É válido, porque ele vai atestar que praticou o ato, que citou você, e você se recusou a assinar,
não vai adiantar de nada para você, não vai te ajudar em nada. Mas, então, o que acontece, né? Essa carta precatória, se cumprida, o juiz determina o retorno dela para a origem. Então, o fórum de lá emite, por meio de um sistema interno do fórum. É difícil mandar hoje por correio, tá? Existem sistemas internos do fórum que encaminham esse tipo de documentação e não precisa ficar mandando por correio. Antigamente mandava, até alguns anos atrás. Então, o juiz determina esse retorno da carta precatória e lá na origem a pessoa vai receber a carta precatória a partir do momento que for juntado no processo, vai começar a contar o prazo para apresentação da defesa, tá? Isso demora um pouco, dependendo do local onde vai, a carta precatória pode demorar mais de ano aí para ser cumprida, né? Tem comarca que, pelo amor de Deus. Mas, enfim, é uma coisa que é necessária, não tem como fugir. Se a carta precatória não for localizada, o oficial de justiça vai cumprir o ato e não localiza a pessoa, aí o juiz determina algumas diligências, pode mandar retornar sem o cumprimento, e enfim, aí vocês vão ver na aula específica disso logo logo. Mas, em síntese, é isso. Que eu nem lembro mais o que eu falava antes aqui. Do domicílio, né? Tá aqui, ó, no inciso 2. Do domicílio ou residência do alimentando. Então, estava falando da diferença, né? Se versar o processo sobre alimentos, os alimentos geralmente vão puxar essa competência para onde reside a pessoa que recebe os alimentos. Outro caso, do lugar. Alternativa A aqui. A linha, né? Tô falando alternativa, tô achando que é questão. Onde está a sede para a ação em que for ré a pessoa jurídica. Então vejam como vai sendo especificado aqui os casos mais detalhados, né? Se eu for processar alguma empresa, enfim, e a pessoa tiver, essa pessoa jurídica tiver a sede em outra comarca, a depender do caso, eu tenho que ajuizar o processo lá, tá? É claro que a gente tem algumas exceções para casos em que sejam consumidores, que já prevê essa mudança do foro para o local onde o réu, aliás, onde o autor, que é o consumidor, resida. Então, existem outras possibilidades. Mas aqui vocês têm que verificar que é a regra mais ampla, mais geral. Onde se acha a agência ou sucursal. Sucursal é uma espécie de filial, né? Quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Então, no caso de empresas aqui que tem algum contrato, alguma obrigação para cumprir, um processo que vai discutir sobre isso tem que ser também onde a agência ou a filial se encontra. Onde exerce suas atividades para a ação em que for ré, sociedade ou associação sem personalidade jurídica. Então, se for o caso aqui, esse tipo de sociedade ou um tipo de associação que não tenha personalidade jurídica, vocês vão estudar melhor em direito civil o que é isso daqui, mas nesse tipo de caso, você tem que procurar onde as atividades são exercidas. A empresa, por exemplo, pode ter a sua sede, enfim, em Campo Grande, mas as atividades aqui em Dourados. Então, a depender do caso, você ajuiza o processo aqui. Onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento, tá? Então, aqui é bem próximo do B, né? Então, pode ser que a empresa fique em uma determinada cidade, só que a obrigação deveria ser cumprida em outra localidade. Então, vai ser avaliado e vai ser ajuizado o processo nesse local, onde a obrigação deveria ser cumprida. Vamos imaginar uma empresa que preste serviços para uma outra empresa que vá fornecer, enfim, produtos, ou vai fazer algum tipo de conserto, alguma manutenção na empresa aqui em Dourados, por exemplo. A empresa lá de Campo Grande vem fazer uma manutenção em uma empresa aqui de Dourados. Se ocorrer algum problema, em regra a gente tem que a obrigação, o pagamento, por exemplo, deveria ser sido feito aqui em Dourados, a obrigação deveria ter ocorrido aqui em Dourados, então a ação também vai correr aqui, tá? Se não tiver mais nada que impeça.
De residência do idoso, a linha E, tá? Residência do idoso para causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. Aquelas ações que vão ter relações com os idosos e estiverem previstas no Estatuto do Idoso, tá? A linha F, em sede da serventia notarial ou de registro para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Então, você teve algum dano praticado por ato do oficial de registro de imóveis daqui de Dourados, por exemplo, o seu processo vai ter que correr aqui. Se for em outra localidade, independente de onde você mora, vai ter que correr perante esse local também, de onde fica o ofício, né? Ou a serventia notarial. Do lugar, do ato ou do fato para a ação. E aqui dois casos, né? De reparação de dano, tá? E, é claro, como, mais uma vez, a gente tem que ter algumas exceções, por exemplo, os casos de direito do consumidor, que por mais que o dano tenha ocorrido aqui em Dourados e o consumidor mora em Campo Grande, por exemplo, vai ter preferência pela regra específica, que é do consumidor, né, tem um estatuto próprio, vai ter preferência o foro do consumidor. E B, em que for réu, administrador ou gestor de negócios alheios. Então, Como assim, professor? Se o cidadão, por exemplo, alugou aqui a minha residência e ele ficou débito dele, ele é um consumidor, né? Aí ele mudou para outra comarca lá de Campo Grande. Ele tem o foro privilegiado de ser atendido lá? Sei lá. não, não. No caso de aluguel, Convocado lá? não é consumidor, né? Vai ser questão de obrigação normal mesmo, de Aí é diferente, né? contratual. É diferente. Aí, muito provavelmente, vai ser o processo vai correr onde o imóvel ficava, né? E tem que ver se não tem nem algo, alguma previsão específica na lei do inquilinato, tá? Quanto a isso. Mas Sim. eu creio que seja no local do imóvel mesmo. E, inclusive, está de acordo com o que a gente viu aqui no CPC, né? Que é a questão de onde a obrigação deveria ser cumprida, ou de onde o dano foi praticado também, né? Então, não se afasta desses dispositivos gerais. Sim. Mas, no geral, é isso. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo de reparação de dano, que não seja consumidor. Por exemplo, eu tive um... Vai chegar bem próximo desse inciso 5 aqui, inclusive, tá? Eu tive um ato ilícito, alguém praticou um ato ilícito contra mim, por exemplo, um furto. Alguém furtou algum bem da minha residência e essa pessoa não reside aqui na cidade de Dourados e, enfim, praticou esse furto. Foi processado, condenado na esfera criminal, beleza. Aí eu vou executar, seja a sentença civil ou criminal, para processá-lo e pedir a reparação do dano. Onde eu vou fazer? No local onde o ato ou o fato foi praticado, tá? Já que eu estou pedindo uma reparação pelo dano material. Então, eu tenho que observar o local onde o ato ou fato foi praticado. Se eu estava em viagem e esse ato foi praticado numa outra cidade, tem que observar essa localidade também. E o inciso 5, de domicílio do autor ou do local do fato, para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Então, aqui, ó, observem que questões relacionadas a acidentes, né, a crimes relacionados a veículos e até aeronaves, deve ser observado para a competência o local do domicílio do autor do processo, né, ou do local do fato, tá? Então, observa-se essa situação. É claro que, tá, isso eu vou deixar bem claro para vocês também. Existem situações em que não há uma distinção muito clara de uma competência para outra. Então, pode ocorrer situações de que juízes aleguem a incompetência, tá, para decidir sobre o caso e remeta o processo para outro local, tá? Então, isso vai acontecer, então, não tem problema.
E existem casos, inclusive, de que um juiz alegue que é incompetente e manda para outro local. O juiz do outro local também alega que é incompetente. Isso gera um conflito de competência. E é um incidente que vai ser discutido, decidido pelo Tribunal de Justiça muitas vezes. E aí vai ser definido, né, qual que é o local competente correto, né, ou o mais próximo da competência correta. Então não há muitas vezes uma separação muito clara. Pode ser que um caso ele se enquadre em mais de um requisito que possibilite aqui a ajuização, o ajuizamento, né, do processo em foros distintos, tá? Se a competência for relativa, beleza, você pode escolher. Agora, se a competência for absoluta, tem que observar o que a lei determina. No geral, em relação a imóveis, tá? Enfim. E aí a gente encerra essa parte do critério do território ou do foro. Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida em relação a isso? Eu sei que é bem extenso mesmo, foi até por isso que eu dividi o conteúdo, ó, já é 9 horas, e não daria tempo de terminar o assunto de competência hoje. Mas aí na aula que vem a gente finaliza e parte para o próximo tópico também. Sobre a aula de hoje, alguém tem alguma dúvida, perguntas, complementos? Angústias? A angústia que tá dando uma fome. Eu também tô já. Mas tudo certo até aqui, pessoal. Depois tentem fazer uma leitura com calma, pelo menos do código, tá? Essa matéria ela tá bem explicada até pelo código. Então, foi por isso que eu quis seguir por aqui. Não, tá Oi? bem fundamentada, eu gostei. Marisa, ia comentar alguma coisa? Professor do céu, eu tô assim, atarantada. Vou ter que ler, reler para digerir. Mas isso a gente vai Bem voltar denso, ainda né? vai falar um pouco na aula que vem. E assim, a bem da verdade, tá? Essa matéria, é claro que vocês teriam que ter uma noção assim dos principais tópicos, tá? Quais são os principais, na minha opinião aqui, que vocês teriam que ter uma maior atenção? A questão do domicílio do réu, que é a regra geral, as questões relativas a imóveis, que vocês teriam que ter uma noção também de onde que deve ser ajuizada, e essas questões que envolvam divórcio, separação, tudo isso, tá? Principalmente em relação a alimentando e incapazes, que eu acho que é o que costuma cair um pouco mais, tá? Então, a questão de empresa não é com tanta frequência que é cobrado. Mas, assim, é bom ter uma noção geral, assim, da lógica, né? Caso tenha alguma pergunta, é bom saber. Porque Ficou bem embasado. para fins práticos, assim, no dia a dia, o que você vai fazer? Você vai fazer sua petição inicial, você vai chegar aqui, vai olhar nos artigos e vai ver onde que tem que ajuizar o processo, tá? Se você já não souber. Às vezes tem um caso muito específico que gere dúvida, vai dar uma revisada aqui no CPC, na jurisprudência, para verificar onde que você vai entrar com o processo. Mas para provas de OAB, da disciplina, essas coisas, vocês têm que ter uma noção, ao menos, mais ampla aqui das regras de competência, tá? Alguém mais, pessoal, quer comentar alguma coisa? Professor, mas em Justiça Federal mesmo, em regra, são mais aqueles que o senhor citou em primeiro lá, de coisas que envolvem união, tal, em terra Isso. indígena. Sim, sim. Aí a questão da Justiça Federal é que nem você disse. Primeiro se observa, né, a questão da Justiça Federal. Se tiver na competência da Justiça Federal, vai ser observado essa competência específica dela, né? É claro, e depois na aula que vem a gente vai falar um pouco melhor de questões que possam envolver aí alguma variação dessa competência ou conflitos, né? Mas, para início agora, é lembrar daqueles casos que envolvam união, países estrangeiros, direitos indígenas, nacionalidade, essas questões que envolvam essas situações
que vão ser de competência da Justiça Federal. Tirando isso, o resto cai para a Justiça Estadual, tá? Se não for, como eu já disse, né? A gente está falando de civil aqui. Se não for eleitoral, trabalhista, essas coisas, vem para a Justiça Estadual Civil, tá? Normal. E mesmo na Justiça Federal, tá? Você tem essas questões amplas de competência deles, que são fixadas pela Constituição, mas você também pode adotar esses critérios da competência territorial aqui para delimitar, porque a Justiça Federal ela pode ter uma vara aqui em Dourados, pode ter vara lá em Campo Grande, entende? Então, não é somente pela Constituição que você vai delimitar onde exatamente, em qual parte do Brasil você vai ajuizar o processo. Então, você vai ter essa noção em relação ao conteúdo e à matéria, que está lá no âmbito da Constituição, e você vai ter, para fins de verificação de qual local específico, né, do território mesmo, qual foro, né, no caso, qual seção judiciária, que você vai ajuizar o processo na Justiça Federal, tem que utilizar também, às vezes, esses critérios que a gente comentou agora do CPC, tá? Que aí vai ver o domicílio do réu e tudo mais. Até menciona aqui, né, nos artigos 51 e 52, né, que envolvem questões de União, Estado e tudo mais. Então, já tem uma regra específica nesses casos também, tá? Então, tem que sempre observar tudo isso também, já que a Constituição só traz a matéria, mas não traz exatamente a localidade do território, né? Alguém mais, pessoal, quer perguntar alguma coisa? Eu devo passar outro trabalho para vocês, tá? Ainda essa semana, até o fim da semana eu passo, e aí eu encaminho para vocês, aviso no grupo, e dou um prazo para a gente já fechar essa pontuação do primeiro bimestre, tá? Então deve ser mais um último trabalho aí, que eu vou passar para vocês. Eu vou tentar trazer questões, eu acho que facilita para vocês aprenderem esse conteúdo. Priscila, ia falar alguma coisa também? Nada, não. Eu ia falar que eu cheguei a ficar vesga já de tanto ler. Eu tô quase rouco de tanto falar já. Acho que eu vou começar a nomear alguém para fazer a leitura aqui. Bom, pessoal, então a gente já está avançado aqui no horário. Eu vou encerrar então por hoje e agradeço a presença de vocês. A voz vai falhar bem agora no final, né? Agradeço a presença de vocês e a gente se vê na próxima semana. Eu devo tentar preparar a aula com uma certa antecedência para mandar para vocês, tentarem estudar um pouco antes. Mas se quiserem fazer a leitura de alguma doutrina sobre a competência, a gente vai continuar falando dela, tá? Seria importante que vocês fizessem a leitura para a gente continuar discutindo e talvez vocês tenham algumas dúvidas com a leitura do material. Então, a gente continua no próximo capítulo aqui, na próxima semana, tá? Vou encerrar aqui a gravação. Pessoal, uma boa noite para vocês, tá? Até semana que vem.